Bem-vindos ao canal. Este é o Ventando, a Verdade de Volta. Eu sou Valdir e estou aqui para a gente continuar a nossa análise a partir do ponto em que deixamos na famosa questão palestina. Bom, como vimos no programa anterior, a Guerra de 56, a chamada Guerra Árabe-Israelense do Canal de Suez, teve suas causas não no conflito em si, né? Na essência da situação política que vivia tanto Israel quanto a Palestina. Ela está ligada aos interesses imperiais do Império Britânico, que foi o império, juntamente com a França, que deu suporte à criação do Estado de Israel. E em todos os momentos de conflito, de certa forma, são esses impérios que os auxiliavam até a entrada dos Estados Unidos no jogo, na modernidade, né? De forma que, o que ocorreu? Quando Gamal Abdel Nasser fez a nacionalização, nacionalizou o Canal de Suez, 1956, ele atingiu, como eu disse, brutalmente os interesses tanto do Império Britânico, da França, que eram as pessoas que tinham, segundo os acordos negociais, estavam detendo, né, a posse, a direção, a condução, os interesses do Canal de Suez, lá no Egito, quanto o mundo ocidental, que dependia daquela via para o tráfego de suas exportações e importações. Então, principalmente a questão de energia que saía ali do Oriente Médio. Então, o que ocorre? Ao nacionalizar o canal, Gamal proibiu as passagens dos navios israelenses, né? E também ameaçou fazer o chamado bloqueio no Estreito de Tirã. O que é o Estreito de Tirã? Vocês podem ver aí no mapa. O Estreito de Tirã é a entrada, né? É um braço de mar, que é do Mar Vermelho, uma espécie de golfo que é o acesso do Estado de Israel ao Mar Vermelho, que se dá lá no extremo sul, uma cidadezinha chamada Eilat. Então o controle ali da entrada é feito através da península do Sinai, a cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, que fica ali na entrada. E ao bloquear ali, praticamente isola a cidade de Israel, Eilat, do resto do mundo, através do Mar Vermelho. Então o acesso de Israel pelo Mar Vermelho fica vedado. Essa ameaça foi usada para desculpa, né, para as ações de Israel em conjunto com o Império Britânico e com a França para iniciar um conflito com o Egito. E aí Israel invade a Península do Sinai, França e Império Britânico deslocam tropas e bombardeiam a cidade de Port Said, que é exatamente a entrada do Canal de Suez, né, do lado mediterrâneo. Ao norte fica Port Said, ao sul, na saída, é exatamente a cidade de Suez. E aí Israel dirigiu tropas pela península, tomou a península do Sinai inteira e deslocou e foi para as portas de Suez, enquanto os britânicos estavam bombardeando o outro ponto, a entrada do canal. Ocorre que esse conflito, por envolver tantos interesses de todos os cantos do mundo, e ao fazer a reação do Gamal foi explodir, afundar navios que estavam dentro do canal naquele momento e trancar e não deixar ninguém entrar mais pelas portas do canal. Então, isso, de certa forma, botou o mundo em polvorosa, porque não era só eles que dependiam do canal, muita gente em todos os cantos. Então, isso fez com que tanto Khrushchev na União Soviética, né, o Império Soviético, o lado leste, no processo ainda da Guerra Fria, quanto o governo americano, o estadunidense, se aliaram nessa possibilidade de provocar o retorno, o recuo, tanto do Império Britânico quanto de Israel. E foi o que aconteceu. Então, embora as tropas israelenses e britânicas, francesas, tivessem no primeiro momento conquistado sucessos militares no campo de batalha, porque enfrentou o Egito numa situação desproporcional, isso, na realidade, culminou com uma derrota política, né?
Ou seja, ao final das contas, quando tudo parou, Egito, Império Britânico e França tiveram que arrancar, sair do meio das ações militares na região do Egito, e Israel teve que abandonar a Península do Sinai de volta. E aí foi a primeira vez que as Nações Unidas, recém-criada, utilizou o sistema de forças de paz em áreas de conflito. E engraçado, nessa coisa, aconteceu do Brasil botar uns brasileiros lá. Então tinha os brazucas na Força de Paz da região do Canal de Suez. E inclusive, daqui 10 anos depois, quando vai ser a retirada em outro conflito, você vai ver, morreu o brasileiro, o primeiro brasileiro que morreu numa situação, ele não estava em guerra, não estava em nada, mas aí não voltou para casa. A verdade é essa. Então, nesse momento, a vitória política foi exatamente do Gamal Abdel Nasser. E o Gamal Abdel Nasser aproveitou isso para tentar construir um chamado pan-arabismo. Porque o que é isso? É uma reunião, é uma união de todos os árabes para enfrentar Israel naquilo que Israel era contraposto aos árabes. Ou seja, a situação palestina. Então, o que ocorre? Essas ações do Gamal Abdel Nasser, junto com outros nacionalistas que começaram a conduzir, por exemplo, Iraque, Marrocos, Jordânia, Síria, Paquistão, vão criar um ambiente, eu digo, do mundo árabe, que quando chegar a hora do próximo embate entre o mundo árabe, na próxima guerra árabe-israelense, você vai ver que muitos países, fora esses que lutaram agora, vão dar suporte, né? Porque nesse exato momento, nessa situação, o germen do pan-arabismo estava assentando. Então, praticamente, Gamal Abdel passou a ser um herói árabe, de todas as frontes árabes. Isso dá uma certa tranquilidade, porque as Nações Unidas botou as forças de paz na fronteira, ao longo da fronteira do Sinai com Israel, e manteve ali, durante um bom tempo, vamos dizer assim, uma paz tensionada, né? Por conta das retiradas e tal. Ocorre que 1967, e aí nós vamos para outro conflito, é o chamado conflito a Guerra dos 6 Dias, que por 6 dias você imagina que foi uma operação muito vitoriosa que alguém cometeu em 6 dias e tal. Ou seja, se demorasse 15 dias podia ter ganho o mundo, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Na realidade, o fato de ser 6 dias é porque teve que fazer um acordo em 6 dias para evitar esticar. Porque se esticasse, a maré virava contra. É mais ou menos assim. Mas então, o que ocorre? 1967 tinha acumulado essas situações de conflito, o pan-arabismo cresceu, o Gamal Abdel Nasser formou com a Síria a chamada República Árabe Unida. Em 64 foi criada a OLP, que logo depois, primeiro com outra liderança, logo depois passa para Yasser Arafat. E as tensões sempre viveram na fronteira. O que ocorre? Um tratado de assistência militar entre Egito e Síria foi feito, e esse tratado, poucos dias antes de começar a guerra com Israel, antes de Israel começar a guerra, esse tratado é estendido à Jordânia. Só que tem uma diferença, a Jordânia sempre foi um cavalo fraco na jogada, porque na realidade ela devia muita obediência ao sistema ocidental. Já por sua vez, tanto Síria quanto Egito tinha, de certa forma, por conta do seu nacionalismo, um certo relacionamento mais forte com o chamado, no período da Guerra Fria, com o chamado Eixo do Leste, né? Então, as armas eram compradas da União Soviética, percebe? Então, nessas condições, a Guerra de 67 estava preparada.
Só que ela vai entrar, ela vai começar com uma novidade produzida pelo judeu, né? Com o sistema de propaganda, as propagandas do Império. Qual é essa novidade? É uma coisa que até hoje faz parte do dia a dia do sistema de Israel, com relação aos palestinos, com relação aos árabes. E passou a ser também o dia a dia do Império Americano, quando substituiu o Império Britânico integralmente. Porque o que é a chamada, um conceito na guerra que nem Alexandre, nem Napoleão, nem Caio Júlio César, nem esses, vamos dizer, nem Lampião, nem Che Guevara, ninguém tinha trabalhado nesses conceitos, qual seja o chamado conceito da guerra preventiva, né? Um conceito de guerra preventiva. E o que é isso? É o conceito em que você agride e aí mostra para o mundo que não foi o agressor, que é o agredido. Percebe? Essa técnica é usada, é a chamada guerra contra o terror, a ocupação do Iraque, a guerra contra o Iraque, que os Estados Unidos produziram, é uma coisa desse nível. A guerra contra o Afeganistão é uma coisa desse nível. A guerra, o bombardeio do Irã e de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã é uma coisa desse tipo, entendeu? Todos os processos assim o Império costuma fazer. Ele provoca a violência, ele agride, e aí todo o sistema de comunicação imperial constrói a história, o mito, e aí é fake news sobre quem é o agressor, quem é a vítima, quem é o agressor. E aí muda tudo de figura, entendeu? É a situação do cara que bate na mulher e a mulher fica responsável, ela é a culpada porque ele bateu nela. Coisa mais ou menos assim. Então, esse conceito de guerra preventiva acontece justamente na Guerra de 67, que é a chamada Guerra dos 6 Dias. Os antecedentes dela eu já contei, né, a situação ali. E aí, quando chega o momento dela ocorrer, o que ocorre? Os eventos que desencadeiam. Bom, só tinha o Gamal Abdel Nasser, por conta das situações que estavam sem reparação na região de fronteira, ameaçado fechar de novo o estreito de Tirã. A região ali, o que eu falei, a entrada do Golfo de Aqaba. É o acesso de Eilat, a cidade no sul de Israel, ao Mar Vermelho. Então ele ameaçou fechar e não deixar o navio, mas não tinha tomado atitude nenhuma. E pediu para as forças da ONU, forças de paz da ONU, deixar o território egípcio, porque ela estava toda assentada no território egípcio. Era uma força de paz que não ocupava a área de Israel, ela ocupava a terra do Egito, entendeu? Uma força de paz para conter o Egito, não era para conter Israel. E aí, ele pediu para retirar essas forças de paz. Nesse momento, foi esses argumentos que Israel usou para promover um ataque, né, um raid fulminante de surpresa, que liquidou a um só tempo a Força Aérea Egípcia e as bases de levantamento de voo dessa Força Aérea. Ou seja, acabou o sistema de defesa aérea do Egito em poucas horas. Por quê? Porque e aí passou a dominar o ar. E dominar o ar, as pessoas podem fazer o que quiser. Quem tem o domínio aéreo, a questão da guerra moderna é assim. Você faz o domínio, você conclui o domínio aéreo. Quando você do chão faz qualquer coisa. Você não tem impedimento, né? Você tem um controle da situação. E foi isso que Israel fez. Então fez o discurso de que estava sendo violado, né, que era vítima, e botou as tropas para entrar o Sharm el-Sheikh. Então cerca o grupo que estava em Suez, em Sharm el-Sheikh, e vai para o rumo de Suez. De outra forma, o que ocorre? Depois de ter produzido esse raid, né, de bombardeio, inutilizar o sistema de defesa aérea do Egito, a Força Aérea, aí passa o seguinte, ele vira para a Síria, porque a Síria foi de lá provocada também. Então inicia e vai a batalha, e ali começa o conflito nas colinas do Golã. Ao mesmo tempo, Israel, a Jordânia tinha entrado num acordo de defesa mútua com o Egito,
o Egito cobrou, ela entrou. E aí uma outra frente foi criada na Cisjordânia para ocupar, para tomar Jerusalém Oriental. Então, ao mesmo tempo, no mesmo momento, o conflito irradiou. Um dia fez isso, outro dia foi aqui, tá, de forma que em 6 dias teve que parar. Por que foi implementado um cessar-fogo? Porque Israel sabia que não podia, não aguentaria mais lutar. É igual a história do Irã, recentemente, o bombardeio do Irã. Tinha que fazer um acordo porque já não ia aguentar, o sistema não aguentaria a reação do Irã dentro de poucos dias. Do mesmo jeito era a situação com o Egito. Quando o conflito foi com o Egito, ocupou o Sinai e tal, tomou a faixa de Gaza, que estava com a guarda egípcia, virou para a Cisjordânia, ocupou o lado ocidental de Jerusalém, oriental de Jerusalém, e expulsou tropas jordanianas para dentro do território da Jordânia. Não foi para Amã, parou na fronteira. E na área do norte, é outro pedaço da terra palestina, nas vizinhanças da colina do Golã, ocupou e tomou aquela área da colina do Golã. Então ocupou uma área da Síria, tomou Jerusalém Oriental, ocupou todo o restante da Cisjordânia, e ao sul foi lá para o Sinai, faixa de Gaza e Sinai. Essa foi a Guerra dos 6 Dias, que aí fizeram o armistício, né? A trégua provisória, que é sempre provisória, e aí parou ali. O que ocorre? Nesse exato momento, a guerra produziu para Israel um acréscimo de território, ou seja, praticamente anulando os territórios palestinos, permitiu tomar território egípcio, permitiu tomar territórios da Síria, e no final das contas, quando tudo acabou, o que ocorre? O Gamal Abdel Nasser renunciou, ele pediu para sair, né? Ele se sentiu assim um pouco desmoralizado, perdido com o negócio. Mas aí o povo não deixou, o povo exigiu que ele voltasse, que ele ficasse lá. Ele só vai morrer 3 anos depois, só vai morrer lá em 1970, por aí, o ano 70. E aí com a OLP já consolidada e tudo mais, com os preparativos já de um outro conflito, que seria em 1973, mas a verdade essa guerra ela foi ruim para os árabes, foi mal avaliada, com certeza, mas foi fundamental para o sistema imperial produzir as manchetes, né? Construir as narrativas, e as narrativas foi uma guerra provocada pelos árabes, e não foi provocada pelos árabes. Do mesmo jeito que não foi provocada pelos árabes a Guerra de 56. Percebe? Então, nós vamos ficando por aqui. Liquidamos a Guerra de 56 e fechamos o tratado com a Guerra de 67, né? A Guerra dos 6 Dias, aonde a ONU voltou a pressionar pelo cumprimento das resoluções e para a entrega do Estado palestino com o território anterior a essas conquistas e essas ocupações. É por isso que até hoje se fala na construção do Estado palestino no mapa previsto em 67, que era anterior a esta guerra e essas conquistas territoriais que Israel produziu no decorrer dela. Certo? Então nós vamos ficando por aqui e observem, vamos tentar ver agora 73, para a gente já ir encurtando, fechando, para poder produzir o que é mais importante, que é a construção da dura verdade. Esquecer a santa verdade e ir para a dura verdade, ver o que de fato foi esses eventos na história para o povo palestino, né? É isso aí. Eu vou deixar mais uma vez o W Pueblo na jogada e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Beleza? Até lá.
Iê, lerererê, papapararará. Iê, lerererê, pararararará. A fonte secando nem peixe nem pão. Uma flor murchando, primavera já é. Um canto chorando memórias de então. O sono chegando, existência efêmera. E o sol porém a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Quem te desejar, descansa em paz. Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz. Guarani Kaiowá, lele, 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 papapararará. Inde, lele, lele, tatatatarará. Iê, lele, lele, papapararará. Iê, lele, lele, pararalalala. A fonte secando nem peixe nem pão. Uma flor murchando, primavera já é. O choro cantando memórias de então. O sono chegando, existência efêmera. E o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Vem te desejar, descansa em paz. Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz. Guarani Kaiowá, vim te desejar, descansa em paz. Guarani Kaiowá.